Definição da Cécia ******** nota de editor, devido à quantidade de erros tipográficos existentes neste texto, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. Em caso de dúvida, a grafia foi mantida de acordo com o original. No final deste livro encontrará a lista de erros corrigidos. Rita Farinha, 2008, definição da Cécia. Não imagino esta palavra Cécia de alguém ignorada, porque todos no presente tempo a usam, cada um por seu diverso e plausível modo, porém para maior clareza do seu conhecimento, quero manifestar, com alguma indagação particular da sua definição, as qualidades que precisas imagino para todo aquele que perfeitamente, e com desvelo se quer empregar cuidadoso no seu culto, e ignora muitas das suas circunstâncias, e juntamente por julgar que não será fastidioso semelhante discurso, quando a curiosidade tão incessantemente solicita procura cada vez aperfeiçoar-se mais no seu emprego. Nasce a Cécia no mundo, parto de mal fundadas fantasias, e com excessivas dores, pois não podia deixar de vir prognosticando pesares quem vinha já experimentando martírios, e alimentada pelo leite de suposta nobreza, e de sonhada, bem que praticada, fidalguia, se foi criando no berço da loucura, ate que finalmente em breves tempos se pôs como título honorífico de senhora. Entrou a reinar por morte de um seu irmão por varonia legítima chamado Íris, que por velho moriu a desprezos da moda, que esta, como mudável, nunca tem muita permanência. Tem hoje universal o seu mando, e domínio, porque de todos com excesso gostoso, e estimada, e ainda da mesma pobreza, porque não encontrei até agora pobre, que na mesma penúria ainda não fosse Cécia, pois na humildade que se geram os maiores fumos. Não reparem em fazer universal a proposição, que poucas vezes há onde poder fazer conversa em particularidade pelo que tem de paradoxa. Cécia real tivez de Dínio, que se cria de um vapor subido ao miolo, que escurece o discurso para o conhecimento. Cécia uma vaidade produzida de um tronco, ou para melhor dizer de uma árvore, que muitas vezes reparte do mesmo rocio da aurora, como se as suas folhas fossem alcatruzes d'água do Lefes para esquecer mal nascidos princípios. Cécia uma vanglória de letras, em quem apenas sabe soletrá-las, porém não entendê-las, e a maior desgraça consiste em que muitas vezes se reputa no mundo por uma ciência aplaudida, o que meramente uma ignorância afectada. Cécia uma fama, e marito, que com a aprovação de 4 leigos se origina, e em vez de ter 100 bucas de bronze para a harmonia, tem 100 gaitas de fulas para a consonância, porque aos rânticos e apaixonados, soa melhor uma trombeta bastarda, que uma flauta subida. Cécia uma honra com presunções, que o diabo ser o mesmo honra presumida, que ser desonra declarada, em cuja altivez se ostenta o maior recato de diminuto merecimento à sua pudicícia. Cécia uma simpatia que se cuida de agrado sem atição, de que pode ser recíproco o desejo do lucro, que mais a faz ser conveniência, que natural inclinação. Cécia uma capa de retalhos, porém imaginando que se não pode pôr com ela uma pérpura, com insígnias. Cécia uma ladroice sem escrúpulos, porque quem quis livrar-se de escrupuloso,
ponha-se a ladrão, que reu melhor, e mais aptimo remédio de o sarar, com a atribuição de que o roubar refazerá fichio, considerando emolumentos o que são tribulações de bolsas. Cesse a um conhecimento, e opinião de querido, em cujo animo não há esperança que não produza logo caridade, sem atição de que o que ele de presente tem alcançado com afecto, muito antes logrou outro com maior agrado. E finalmente, para que se veja isto mais especificamente, tirando a ideia o rebuço à metáfora, e expelindo a confusão, que rio mesmo que tirar a pevide a língua, dirá com mais claridade o mesmo, e mais alguma coisa, de que até agora tem dito as escuras. Este nome cesse a rio uma genérica definição, pois compreende universalmente definidos, e sendo definição na verdade, não observa as suas leis, porque neste caso não concorda a definição como definido, tendo tantas diferenças, e talvez que só por esta lhe venha próprio o nome. E para desempenho do prometido vamos indagando, em parte, já que não podemos em todo algumas das pessoas, que inclui, para que posto o exemplo se possa ver a sua dilatada monarquia. Cécia de letras Raquel, que fazendo de contínuo actos de bacharel, nunca fez actos grandes, senão das questões, das falácias, e dos possíveis, blasonando de escriturário, sem ter visto mais que alguma escritura de testamento, cotando livros, tendo talvez somente jeito para encaderná-los em pergaminho, censurando doutos, sem ter mais fundamento que a sua inveja, amontoando humanidades, pois não as sabe pôr em lugares diferentes, e acomodados, blasonando de saber direito, entortando-se cada vez mais, porque veio errando o caminho de evitar a sua ignorância, e o pior que aqui requivei a cécia, o blasfemar arrojado, quando a sua vista se fela em fulano, que ressabiu, dizer, homem não lhe tenho medo, pois eu com ele me hei que, e cano ver-se, e contudo, aqui encolhe os ombres, não lhe pareça isto vanglória, e diz bem que Cécia, todos sabemos um bocadinho, e o certo que ignorante, mas Cécia, sacatrapo dos livros, bandalho das historias, pepugueu das escrituras, Cécia na vanglória, ciente por ironia, como analogia na ciência, finalmente Cécia com presunção de sábio sendo na realidade um refinado ignorante. Cécia poeta aquele presumido habitador do Parnaso per intellectum, que imagina que o licor de Aganipe cria savandijas, e que aquesta ilha o chafariz dos paus, que invoca as mussas por comadras, e chama Peia Apolo, prezado de saber os preceitos da arte, pois cuida que sinalefa um risco na cara, eclipses uma turbação da esfera, apocope recera bela, síncope um estupor, com presunção de perfeito poeta, sendo indigesto versista, porém a culpa tem Apolo, que se não faz Herodes para desfazer estes inassuntos, já procurando palestras, onde caiba o seu parecer extravagante, o seu equívoco aleijado, porque às vezes veio em moletas, já fazendo um retrato à sua dama, que verdadeiramente só para uma dama é suficiente aquele retrato, já murmurando dos doutos. Cécia na poética tomando por si, e nos seus papéis aquele dito de Heracil, que tudo a um poeta repermitido, zangaralheiros dos oiteiros dos olters, aonde as suas trovas fazem eco ao ar burrinho dos rapazes, chamado para os presépios de Belas, glosar por Estevão Xeringa, tendo nisto para viver a sua ajuda,
afiche-o de poesia, sendo remendão de versos, podendo somente ter lugar no monte de Apolo por ferrador de Pegaso, sanguessuga dos conceitos alheios, pois para se aproveitar tanto se aferra, dizendo que muitas vezes se encontrarão, e que nas suas poesias se achará somente naturalidade, e não freisas agongoradas, e assim porque nem sabe ostentar o elevado, e natural no que escreve com pouco acerto. Cesse em público na gavatoria do seu engenho, que são canas. Cesse cotidiano na bochecha dos sabios, que também por divertimento se ouve um cuco. Cesse tolo, poeta declarado, ignorante conhecido, bugio nos versos, caua na vergonha, alentado na ignorância, e falta de juízo. Cesse de tribunal reaquele capa, e volta, mesurado, que cuida que entrar em um tribunal ressubir as falas do império, aonde muitas vezes a sua escravidão o faz serei querer daquele exercício, todo empanturrado de gineta ao domingo, vomitando nagúcios e arbítrios, decifrando formas de arrecadações, sem saber mais que aquele a que lhe dicta a sua insaciável vileza, censurando aos mais, porque um para ele escrupuloso, talvez por justo, outro demasiado, talvez por desejar o acerto, outro ignorante, talvez por calado. Cesse confirmado que eu mesmo que tolo conhecido. Já se lhe perguntam, VM não aparece. Responder, não me tem sido possível pela lida do tribunal, porque disserão agora umas consultas, e eu fui nomeado para tratar destes negócios, mercês que me fazem aqueles senhores sem eu lhes merecer, e aqui fazer vulto às sobrancelhas, que são de relevedo, porque como não tem juízo, fica-lhe muito côncavo para o entalhado, falando mal das inclinações de certos oficiais porque fulano, tem-se malquistado, aquele moço não havia de ter aquele dinho, sem atender que ele repeior, e a desgraça que por cécia deixam-se os homens entregar aos vícios, e ao escândalo que reacalda da sua capa, sem que a vara da sua advertência em vez de sacudir o pó à sua, pretende tirar o pó às alheias. Cécia de meio olho, porque anda a meio perfil, macaco de capa, e volta, pois anda tratando-a com bogiarias. Cécia de dia de corpo de Deus reir metido, ou logo, ao pé dos ministros, porque sempre se arrisca a dizerem, quem será aquele conselheiro? Sem advertir que não passa de ser contínuo, rapina intolerável, parecido a Narciso nas unhas, e queira a forte o não imite no despenho. Enfim Cécia declarado, Cécia de tribunal, que recécia de mais perigo, porém de mais proveito. Cécia eclesiástico aquele fradinho da mão furada, e fradinho de pau santo, que cuida que o ter lido Larraga o tem constituído moralista em termos, frequentando palestras da Rainha de Hungria, aonde os atendem com alguma atição particular, tanto pelo seu caráter, como por ser conversando, e o seu partido mais seguido porque o diz Frei Fulano, e ele entendeu, já arregaçadinho com seu chapéu de presilhas, que deram de si alguma coisa, mas ambiciosas do laço, passeando nas funções públicas de seu solídio, com a mão atrás, que esta moda veio de Roma, pelo que tem de italiana, e com seu estudante a latere, em ordem à cécia da curiosidade, já ostentando fazer práticas, e sermões, dizendo que aquela novena a tinham prometido a um pregador de fama,
e que lhe atirarão por lhe dar a ele, e a verdade consiste em ter na mesa os seus par de ginjas empenhados por ele, que estes em coleção de irmandade fazem-se poderosos. Cécia de paternidade com presumpções, e cécia de gentil homem, e que lhe está melhor o cabelo, que cabeleira, pois assim o diz certa senhora. Freirarico por imaginação, mas na realidade com cécia na gavatoria pública dos concursos, já admitindo na cela, e em casa, e nas conversas, rapazes que comumente, ou são filhos de homem que está no Brasil, ou de viúva, dando a entender por cécia que veste, e sustenta a casa, com a capa do zelo, procurando dotes pelas irmandades, para as filhas, querendo-as casar, para fazer nisto melhor negocio. Querer antes confessar mulheres, que homens, e oferecer-se mil e prompto para as pessoas daquela mesa, em ordem a vir no conhecimento de que desejava saber. Cécia no rezar do afiche ou divino, porque anda no dormitório com o breviário como calçador de ruas, finalmente confirmado na fradesca da mão furada, e de juízo mil e leve, mas só pesado nas últimas perfeições da Cécia. Cécia namorado aquele peralvilho sempiterno, que tem folhinha de laus perenes, não para a devoção, sim para a Cécia da namoratoria, com meias brancas, que fazem ralos por Cécia, e sapato Francis, que esta moda veio para remédio dos sapateiros, porque lhes poupa couro, e lhes dá mais miúdos, cabeleira francesa comprada na loja dos caveiras, que são as primeiras onde se encontra tanto cabelo, que impingem por bom dinheiro uma cabeleira, que faz os homens surdos, pois se plantam com estopadas nas orelhas, e aquele crespo de França tem um jeito que não se sabe cadar, sem atenderem que quem lhe dá cá o jeito são os caveiras, passeando continuamente pelas ruas, fazendo cortesias a Cécia por modo de quem se escalda, já cécios de terem em cada rua seu conhecimento, que muitas vezes se conta o do sapateiro, e engomadeira, já visitando aos dias de festas, e de guarda a igreja de São Domingos, que esta é onde se encontra a maior parte deste farelorio, e outras deste desembaraço deitando em cucas, por ter mais aquele conhecimento, que comumente recesse ao telo ou somente para a cortesia pública, porque se fica dizendo, fulano já conhece, já escarnicando com seu ranchinho, e dando suas risadas, como bichos que ajuntam a cabeça com o rabo, Cécia namorado, zangaralheiro conhecido, pateta confirmado, sem mais Cécia que a sua asneira, porém ostentando-a como prenda, e como distinção, tudo Cécia porém juízo nada. Cécia fidalgo aquele vilão ruim nascido vil, e humildemente com presumpções de ilustre, talvez porque tem um tio bastardo da casa dos Sousas. Vomitando basofias ao mesmo tempo que lhe estão vendo penurias, inchado cotidianamente porque sempre come feijões, não querendo publicamente falar por Cécia com fulano porque lhe está mal, que reafiche-o, e não da sua categoria, já omitindo dispensas, sem serem de doces, uma figura que só cabe na ideia para a contemplação da vista, nos fumos de bem-nascido, e na verdade que o fumo é a escória da luz, e estes assim só luzem com as boras, já dizendo-nos que seu avó foi morgado, quando o conhecerão de pouca espécie, já inculcando-se por segundo primo de Ataíde, e que tem uma irmã casada com um desembargador fulano de tal parte, de cá para lá, e daqui para ele,
sem reparar que o tal desembargador seu cunhado primeiro que lá chegasse foi um bacharel de Belterem, que não era capaz de ter termo. Cécia na fidalguia, sem fundamentos para a inchação, bonecro das armas, bandalho dos ilustres, imperador de Cascais, dando 4 moedas a um genealogista para lhe Cécia fidalgo aquele vilão ruim nascido vil, e humildemente com presumpções de ilustre, talvez porque tem um tio bastardo da casa dos Sousas. Vomitando basofias ao mesmo tempo que lhe estão vendo penurias, inchado cotidianamente porque sempre come feijões, não querendo publicamente falar por Cécia com fulano porque lhe está mal, que reafiche-o, e não da sua categoria, já omitindo dispensas, sem serem de doces, ri uma figura que só cabe na ideia para a contemplação da vista, nos fumos de bem-nascido, e na verdade que o fumo é a escoria da luz, e estes assim solos com as boras, já dizendo-nos que seu avó foi morgado, quando o conhecerão de pouca espécie, já inculcando-se por segundo primo de Ataíde, e que tem uma irmã casada com um desembargador fulano de tal parte, de cá para lá, e daqui para ele, sem reparar que o tal desembargador seu cunhado primeiro que lá chegasse foi um bacharel de Belterem, que não era capaz de ter termo. Cécia na fidalguia, sem fundamentos para a inchação, bonecro das armas, bandalho dos ilustres, imperador de Cascais, dando 4 moedas a um genealogista para lhe fazer o seu brasão de armas, pois nesta terra há genealógicos, e a gazeteiros até se dá dinheiro por mentiras. Cécia diz que passa aquele conimbricense, que antes de passar o Mondego era um estudantinho que aceitava o seu alfinete de 5 réis, e ia ao estudo com pouca feição, e muita diligência, pois ainda não tinha quem o perturbasse, chega de Coimbra, um regalo velo, com monete, que a isto se chama cabeleira, que cobre o cabeção da capa de crespos grossos, que parecem alcatruzes, seu relógio, seus rolos, que estes meninos desenrolam muito, prezado de não perder equívoco, já publicamente. Mamando o título de doutor, de 1 ano, e vejam que serão os pareceres. Capaz de ser companheiro de Ganimedes, e engomar os guardanapos ao poderoso Tonante, se houvesse Mercúrio ou que lá o conduzisse, todo pulcro, não falando a ninguém, e com aqueles que fala somente nas estúrdias dos caminhos da universidade, em foros de fidalgos e meias boas, com presumpções de namorados, e bem-queridos, espadas, crescentes, e actos de Coimbra, já dizendo, se sucedesse comigo faria, e se não cuidei que fulano fizesse tão bem as suas conclusões, tudo Cécia, pois água do Mondego cuido se parece com a dos banhos das Caldas, pela fortidão que causa nas veias, pois estes espantalhos de Aristóteles em Coimbra gela-se-lhes o sangue, que os faz vir para Lisboa com erisipela. Cécia conimbricense, menino apurado, ais de Apolo, desvelo de João de Castro, porém com opiniões de Cécia. Cécia jarreta aquele afiche que para timbre da Cécia se mete na congregação da doutrina, na misericórdia, e familiar do santo afiche procurador do Santíssimo da sua freguesia que por Cécia quer que todos os filhos sejam letrados, e muitas vezes sucede acabar-se-lhe a Cécia com a vida, e ficar a casa perdida, e os filhos somente bacharéis, para o pouco governo, e amparo de sua velha, e manas, servindo em irmandades por Cécia do seu zelo,
que as mais das vezes redunda em conveniência. Nos dias de festas, Porcécia metendo a sua família para dentro das grades da capela, onde se faz a ceita, e perguntando-se, quem são estas senhoras, diz o andador, são as filhas, e a mulher do procurador, e estas Porcécia naqueles dias requitem meior secura, para lhe vir o dito andador trazer água por muitas vezes, para a inveja das outras, prezado de ter sua cabeleira branca, que custe 4 moedas, e meias de 6.000 réis, que ressono que se esmeram os jarretas, ainda que a casaca seja do tempo de El Rei de Sebastião. Doutor equivocado, pois por andar de capa, e volta, mama este título perdido que o acha pelas insígnias, afetando Porcécia que foi mister do Senado, já estando na sua loja, dizendo que andando com a visita da misericórdia, despendera com pobres 50 e tantos mil réis da sua algibeira, e queira Deus que esta cécia não fosse à custa da alteração do regimento do seu aficio, e como se a esmola não tivesse duplicado o marito no oculto. Enfim cécia jarreta, aficio galantíssimo, por estas circunstâncias, com que pretende ser juiz do aficio, e procurando também chegar a ser juiz do povo, para que Manuel, e Antônio, não tenham dispensas, e outras desta categoria, que a cécia de continuo lhe está pulsando no peito para a execução de semelhantes frioleiras. Cécia Jacobio, aquele virtuoso varão, que inculcando-se todo o espírito na observância da boa vida todo o corpo para a execução de seus appetites, escrupulizando dizer missa no dia que toma ajuda de caldo de galinha, e para se livrar do escrúpulo ler todos os moralistas mais clássicos, de sua opinião, obstentando a Porcécia, como se por aquela parte se comera, e só em ter acolito instruído que não escrupulizar sua virtude, Porcécia metido na procissão, ou terço da caridade, com irmão Baltazar, para melhor pelas escadas, quando veio tirar as esmolas, para ver as servas de Deus, que lhe vem trazer a caridade, que ele também lhe deseja fazer, já beijando o chão nas igrejas, com lóbios de oração mental, todo ao modo que tem corrimentos, que não pode olhar para cima, porém sempre vendo até onde quer, confessado por Cécia todos os 8 dias, e há de ser em certas religiões, andando sempre com um jarreta seu vizinho, que tem umas poucas de filhas, que este motivo. Porque anda com ele, e muitas vezes sucede o pobre velho capacitar-se da sua opinião, imaginá-lo virtuoso, e casá-lo com Maricota, que é mais velha, que nesta virtude veio purgar os seus pecados. Todo, quando vê imagem de santo, como quem lhe dá um arrepiamento de corpo, fazendo os olhos papudos, e o certo que este Porcécia vão ao inferno, e o diabo mais interessado nas cécias deste mundo. Enfim, hipócrito confirmado, no que se ostenta consumido, Jacobio a moda, virtude a luz o santo no parecer, posto que na realidade seja um anticristo, Cécia no mesmo caminho da virtude, que por ela alcança o invento da sua malícia. Cécia letrado aquele bacharelzinho a quem faltarão as informações em Coimbra, posto no seu escritório todo Cécia, dizendo que do letrado fulano lhe viera um feito, e que lhe o contrariara, e saíra sentença a seu favor. Já se lhe saiu um casamento com 8.000 cruzados, por Cécia dizer que não necessita de casar, porque ele não se formou na universidade para 8.000 cruzados de dote,
contrariando Pegas, caluniando Faibo, impugnando Baldo, e ostentando-se burro, não procurando para a sua conversa senão doutores, porque só estes julga dignos, que os mais para elas não são formados, e sem advertir que na universidade não se vende juízo, estuda-se direito, não se compra habilidade, aprende-se medicina, e talvez que se ele a estudasse, lucrara mais, porque nesta faculdade quem mais era mais lucra, Petrus incunctis na imaginação do seu talento, que a pachola, que imagina que a universidade infunde toda a ciência, que recer poeta, genealógico, humanista, escriturário, e o mais que dão aqueles enos. Enfim, letradinho de quarteirão a 30 res, bacharel das dúzias, advogado de quem não sabe o que vale, procurador de demandas de saloias, que para estas ressuficiente o meirinho dos clérigos. Cécia na banca, cécia na janela, cécia nas razões, cécia na presumpção, que imprópria se considera, e alheio de animo tal insensato. Cécia contratador aquele moço, que foi de pé descalço de um batefolha, que foi ao Rio de Janeiro vender santos antoninos de coco, e cá vem ostentar medalhas de ouro, foi lá roubar pelos sertões as minas, e cá vem despender as mãos cheias, já por Cécia metendo-se em contratos, dizendo que se o contrato de tal produto ele o quisesse, que lhe vinham oferecer, sem advertir que nessa oferta que veio o lucro dos oferentes, que mercaram um navio, porém que tem a maior parte nele, e que nas frotas lhe foram devendo tantos, e quantos de riscos, e mais ganâncias, e o pior que a cécia destes sucede muitas vezes será melhor, porque desta forma se acham conquibus, já por Cécia não querendo entrar na irmandade do senhor da sua freguesia, porque o queriam lá meter na mesa com ranos sapateiros, e outros desta categoria, e o que faltava, como se para servir a Deus não fosse o mesmo, o mecânico que o fidalgo. Tendo missa em casa, porque hoje inculca muita Cécia, e com o fim de lhe não namorarem as filhas, se que o não tem de lhe atirar algum Cécia por justiça. Com seu burro que veio buscar água ao chafariz, e se veio com seu carneiro branco ainda veio mais Cécia, não dar esmola a pobres por Cécia, porque quando lhe chegam a pedir sempre lhes diz que tem 1000 e bom corpo para trabalhar, para ter desculpa de os não favorecer. Finalmente contratador afamado, Cécia introduzido, sem lhe lembrar quando levava as meninas à mestra, e lhe pedia do cabazinho, esquecido do seu antigo estado, porque toda a memória conserva no presente, trovão da Rua Nova, nos dias de pagamento, e muitas vezes sucede ser relâmpago a sua riqueza. Cécia validou aquele sonho vivente, que, primeiro que o fosse, foi passado por azeite, criado de S majestade já introduzindo-se no íntimo das antecâmaras, nas conversas, no fim, e princípio de cada parágrafo, meter seu amo, não falar por Cécias senão em fidalguias, e novidades de mercês, se o procuram em casa, ocultando-se para não falar, quando não se diz por afectação de maior Cécia, foi para o paço, ou está dormindo, pois veio esta madrugada coiça e manhã do paço, para que se entenda. Esteve assistindo ao despacho, e que trata, e fela em todos os negócios, trazendo os filhos por Cécia sem espadim compostos, afectando carecer de licença da majestade para o poder trazer. Já se lhe dizem, o senhor seu filho,
faz tensão que seja a frade. Dizer, essa reboa. Para isso havia eu servir a essa majestade há tantos anos, se não aspirará a um bom intento para o rapaz. Como dar a entender que se quis ser eclesiástico, aí está a patriarcal, ou a Basílica de Santa Maria, e quando não, ele está quieto, ele terá ocasião, como dando a entender que está apalavrado com a afiche ou de contador mor, sem advertir que a melhor cécia, rede 100 e tantos mil cruzados que tanto vale. Mostrando-se fiel dos segredos de palácio com tanta firmeza como o andador de S. Pedro Mártir, quando lhe perguntam quem prega no dia do santo com novidade no falar, pois também falam com os hombres, que às vezes encolhendo-os se explicam, porém eu não os entendo. Dizer por Cécia, senhores, não me fica um dia livre para ir à quinta, pela contínua assistência que faço, uma coisa grande a lida que tenho. Com os mochilas, com bengalas por Cécia, que a Cécia nestes senhores veio para fazer os moços capitães. Fazer cortesias como quem tropeça, que faz diligência por se levantar depressa, e na verdade que nestes remiu e própria a caída, porque a sua fortuna se estriba em uma vontade, prezado de ter conhecimento com todos os mais válidos. Cécia do Paço, que esta Cécia estima-se muito. Já pretendendo acomodar em reposteiro um filho de uma mulher, que criou os seus, que veio à sua casa, donde a favorecem. Enfim toda Cécia nas distinções porque até o vestido diferente nas peneiras, com que anda ajoeirando basofias, sem deitar os olhos às esvilhacas, não sendo escolhido ao tabuleiro. Cécia militar, aquele soldado infante, nos anos do serviço, uma figurinha, que mais era para ser boneco de Venus, que trovão de Marte, aspirando passar de soldado a alferes por Cécia, pois o Marques o estima muito, levando por Cécia a arma com um moço atrás, não acompanhando a guarda ao castelo, porque os oficiais o absolvem daquele particular, e outros, pois geralmente nestes sempre foi muito estimado, e de grande valor o manejo, e quando veio ao Brasil, ou de guarda-costa, levar-na um catre com distinção dos companheiros, com licença ampla para poder entrar na camara do capitão a deitar-lhe as ajudas, pois quando lá veio sempre repara mesinhas, e juntamente por Cécia ter muita estimação do mar e guerra, sem até nuder que a diminui, quando veio jantar à segunda mesa. Escárnio de Marte, zombaria de Belórica, mas estimado de Vulcano, porque a fim deste nome ostenta a sua Cécia, quando se dá a farda pedir o pênol para a mandar fazer a francesa, porque um soldado com meias finas, e rolo, sempre diz outro tanto. Já por Cécia estar sempre em conversa com os oficiais, donde também o rei. Enfim Cécia militar, soldado apurado, porque bem perseguido, e por Cécia recompensado, que a fim da Cécia todos se augmentam, ainda que para se augmentarem se desestimem. Cécia mil-se corre aquele sofista, que com poucas figuras pretende encher o seu tablado. Por Cécia, quando canta fazer muitos bamboleios à cabeça, com o cabeção desabotoado, imaginando que tem o melhor estilo, a imitação do italiano, porque tudo o que se pronuncia em X, que isto dá muita graça à Cécia italiana, que para ser em tudo até ressomitigo na voz, ao mesmo tempo que cuida que liberal. Prezado de ter muitas discípulas,
e já em público dizendo por Cécia que de presente ensina a filha de fulano, que acabou de ser discípula do Mas, e que tem belo estilo, e jeito para a solfa, talvez pelos dos dedos com que move o bemol, e que faz tensão que aprenda em pouco tempo, já apalavrando rima para o matrimônio, que rio verdadeiro cantar, porque quem quis é gênero de áreas, busque mestre de solfa às meninas, que os toques desta arte sempre se encaminham ao baixo, ainda que a rapariga seja tiple, indo às serenatas de belas, onde Quei sai toda a noite se tocou um minuete, sua composição, andar por modo de fino que sempre anda com o tom. Já quando fela o tosse em dia cálido dizer por Cécia por se afectar ciente da itálica, faz muito caldo, Cécia músico, taralhão dos coretos, cigarra que em vez de estourar por prolixa, ganha dinheiro impertinente, ignorante da mão da solfa, que muitas vezes só dela sabe dos, ou três dedos. Estas acécias que nos homens admira a experiência cotidiana, e aqui abreviadas, pois por estas se pode vir no conhecimento das mais indiferentes ocupações, e afiche-os, que por extensão ficam patentes, mas não indagados. Resta agora com a brevidade possível falar também das cécias femininas, pois nas senhoras mulheres, ainda a Cécia se ostenta com mais avultado excesso, e nas últimas perfeições do seu estado estrambótico, e juntamente de algumas Cécias em comum, porque tudo repreciso tanto para o meu desejo, como para o verdadeiro conhecimento de coisas, ao mesmo tempo que patentes, não sabidas, pela confusão de tantas, e tão agigantadas Cécias. Cécia de viúva no tempo de hoje não deitar já capelo por morte de seu marido, sendo que nesta privação perderão muito, pois desprezam o cercar dias, e no cabo do luto fazer seu vestido de seda cor de tabaco, que reunesta, e lhe está bem, e juntamente entrar a tomá-lo. Por Cécia depois também do falecido, aparecer pouco, e não em funções públicas, que isto para a sua alma sempre ressufragiu, e as filhas gostam muito disto, porque sempre vão fora mais à sua vontade, ostentar por Cécia, quando lhe dizem vê-me console-se que pode vir outro, que não desmereça as prendas do senhor fulano, que dei-os haja em glória, responder, não me diga isso que quem perdeu o que eu perdi não havia procurar quem me viesse destruir o que ele me ganhou, e no cabo está. Estalando por novas cheganças, que há autor que diz, que nas viúvas ainda ri mais forte a comichão da berbulha. Já se lhe saem alguns casamentos às filhas, que comumente sempre são por inculcas de frades, que estes com viúvas têm entradas, em ordem às missas pela alma do marido, e se não são bons, responder que as filhas de fulano, não se guardarão para semelhante sujeito, e diz bem, porque depois de mortos os homens que se olega com elas, porque autoridade na vida ainda, no mais avultado sujeito, nunca dá para alegações. Por Cécia andar sempre com a cabeça baixa, a modo que anda procurando coisa que perdeu, porque assim inculca sentimento, senão que sentiu a falta, e por isso abaixou a viseira. Por Cécia falar devagar, porque a madureza de uma viúva sempre deve ser mais atendida, enfim Cécia viúva, corça vivente, esquipação da pena, zombaria do sentimento, que apesar da morte do marido sempre faz pela vida. Cécia de Freira reter senhoria, que se nas religiões de frades houvesse a mesma prerrogativa, poucos seculares haveriam,
e haviam ser contínuas, e cotidianas as vocações. Falar cécia por falsete, que assim inculca mais melindres. Vir por cécia tomar banhos às alcaçarias, para cuja saída pediu licença, porque anda com ramos fletos gerados de muita quentura, que a persiguem, e assim requifreiras, fidalgas, e damas, todas são flatulentas, no cabo elas a que vêm cá fora não retomar banhos, retomar caldeações, criam lá dentro muito caramujo, e cá fora vêm a tomar a sua crena, para poderem outra vez sair a barra. Pedir muito por cécia, e eu se tratasse com elas por cécia lhe não havia dar cousa alguma, e em grades dizer que acabou de fazer tantas arrobas de florada, e que não saiu boa, que repreciso fazer outra, porquanto aquela está perdida, e no cabo eu entendo que ao tirar do tacho a triveio com seu bocadinho de douradura. Ter moças por cécia a cada riuma seus 15 dias, e isto porque quer diversas esfregações, embuçar-se em capa a modo de penitente de açoute quando bota as disciplinas, trazer partes nas fontes por cécia, que esta casta de gente mais sujeita a dores de enxaqueca, e artérias, que a dores de cabeça. Ter cécia de cantar bem, ainda que lhe tenha levado o diabo a voz. Cécia de esperta, que em seracuteando com o juízo cuidam que são discretas, podendo-se aqui negar o suposto, eilud quod videtur supponere. Por cécia ser mil e descomposta entendendo que mais recatada, porque os disfarces tudo dissimulam, e encobrem, ao mesmo tempo que se patenteam. Enfim cécia freira, e a primeira vez que a cécia se acha também noveciando, sendo já professa. Cécia com todo o sangue nos olhos, e todo o fogo no peito, e mais alguma cousinha. Cécia de bico, e toalha, sem ir para a sepultura, pois só no dia de juízo há de ter o seu enterro. Cécia de casada reandar na sege com o marido, que isto é bom para ociosos, e somente para os tolos, e a cécia consiste em cerrar uma cortina de sorte que se veja, e se recate ao mesmo tempo. Estar continuamente doente por cécia, já sangrando-se para aliviar-se dos rins, quando os traz esquentados, e deve ser porque o marido antes, e depois de casar foi muito inclinado à murreta. Jejuar por cécia pois toma uma xícara de café, ou meia canada de leite com um biscoitinho pela manhã, e por ela adiante outro, porque lhe dispensa um irmão frade que tem, que remoralista, e jejua esta senhora em termos. Cécia de assistir ao marido na igreja, por cujo costume namora mais do que quando foi solteira. Quando veio visitar as amigas por cécia dizer-lhe que não tem feito mais cedo sua obrigação, porque o macho ainda ontem viera do verde, e que bem sabe que estava cativa, como se a besta lhe desse a liberdade. Vomitar muita fidalguia, intitular-se a senhora Dona Fulana, e se refilha de algum afício, e lhe perguntam pelo pei, dizer, ele anda muito acabado, há muitos tempos que não veio a ocupação, e ele dizer muita coisa que inculca estado, porque hoje há muita fidalguia de pelangana, e meia tigela. Por cécia fazer com que o marido lhe procure fora da terra, algum quintal chamado quinta, se requinam algumas casas térreas de rio mapadeira, onde vão passar dias de verão para nas vésperas da partida afectar as amigas, dizendo, vou para a quinta, e quando vem lhe perguntarem, como lhe foi na quinta, e se deitarem cucas por cécia,
e dizer às suas comadres, que são umas mulheres de manto de sarja, que vão de vez em vez saber dela, por moças, e principalmente da almofada, ainda que não as haja mister, porque assim dá a entender que tem muito dinheiro. Mandar por Cécia fazer uma capa de pecados a Madama Balestres, que com 3.000 réis de emprego o faz de 3 moedas, pois se for feita por outra estrangeira já na honra da Cécia que o ponto está a boa fama da Cécia, para certas pessoas terem duplicado o lucro, e esta estrangeira dorme com boa fama, e suas roupas abertas debaixo do manto. Enfim, Cécia casada, senhora de Cécia, pois tem carruagem, marido de estrondo, casas grandes, ainda que por amor disto se preguem muitos calotes, e sustente-se a seja ainda que se não olhe para a reputação, pois honra e proveito não cabe em um século. Cécia de menina solteira, toda prezada de ser bem namorada, e muito mais festejada do namoratório, com seu desgarre deitando o pezinho à francesa por parecer Cécia. Já na cabeça com sua cascarrilha, no peito com caracóis, e grosa de botões, enfim toda arreada, uma capa comprida para o seu rebuço em casa, e na rua toda descarada, prezando-se de os trazer às dúzias arreata, mostrando as manas por Cécia os bilhetes da correspondência dizendo-lhes tudo o que faz, na igreja estar saracoteando com a cabeça a modo de bicharocos, entrando algum que conhece, já afectando-se, dizendo à mãe, e manas, conhecidas, e moça, lá vem, ei-lo vem, e muitas vezes para mais afectação, sem o conhecer na realidade, se faz conhecida nomeando-lhe o nome, talvez porque o ouviu, com presumpções mil e altivas, e por Cécia se algum lhe faz mais assistência, ou tem comunicação, já diz que casa com ele, e para fazer mais o seu negócio por consulta com mãe, e manas, dizem estas, VM não sabe. Hoje deram os parabéns à menina, e dizem que casa com V Mercê, e ela com este sentido, todo o traz divertido na sua pessoa, olhe recá, relá, não honre por ser minha filha, nem nossa mana, mas remenina, que na honredas do tempo de hoje, e sabida a história tudo recessia, até neste modo de inculcar. E quando não tem estas prerrogativas tem outras que a fazem mais merecedora de todo o afecto. Enfim tudo vem a dar nestas meninas casar, e não sabem outro falar nem cantar, já tendo isto por afixe ou linguagem, assim como as crianças quando dizem, papai, mamãe. E isto sem atenderem às circunstâncias do Estado, ao peso dele, à fidelidade, a constância, a firmeza, e a boa harmonia para aquele vínculo, um duo em carne una, e muito menos para se conhecer, a si, e ao sujeito, se recapaz, se rebenemérito, se tem para a sua sustentação, quando ela o não tenha, ou se daqueles que se pode dizer, omnia mea comporto, e por fim de contas as esgotam, e lhes comem o que têm, e as deixam ao desamparo, desamparando a terra, mulher, e filhos, e por isso veio tanto desamparo no mundo, tudo nascido da pura Cécia. Por Cécia ter sua mana, para onde veio estar dias, e noites uma com a outra, e se recasada com o marido ausente melhor, trazendo no peito seu martírio, para mostrar por Cécia anda toda martirizada, talvez de desejos, outras vezes saudades aos pares, se não honre as dúzias, afectando que as tem,
e pelos nomes lhes veio buscar a sua significação para o seu amor, e na realidade com acerto, pois como flores que murcham, assim a sua quenstencio. Alguma que se quer afectar mais firme, se que não mais varia, traz estas flores, por Cécia, de seda para mostrar ao seu amor a quenstencio, e se acaso este se ausenta, ou entre elas há alguns arrufinhos, traz cousa preta, ou fumo, que nisto tudo venha dar estas quimeras, em uma pura fumaça, e coitadinho dele se fia nela, pois tudo uma mera cécia. Já quando chama um rio mas por outras, dizer em voz alta, ó dona fulana, para que lhe saibam que tem dom para cécia da nobreza, sem atender que o seu brasão nunca subiu cena onde a fiche o la mestre se que o princípio não foi mais ínfimo. E se acaso tem conquibus, que hoje meior brasão, já por cécia não querer casar senão com pessoa de tal nome, cavaleiro do hábito, desembargador, ou afiche-o de guerra, podendo-o mandar fazer as olarias, que todo ficaria a seu gosto, e por porção, e sabida a história tanto vei, anda, e desanda, aqui me cheira, a qual a me fida, aqui quero, a qual a morro, até que veio acabar os seus pecados em algum tonante balau, que ainda ontem foi pajola, se não desse o mais um ponto daqueles que a sua altivez elegia, e no fim para consolação do seu pouco juízo diz às outras, e todas contam, e falam. Costume nestas meninas, tinha-lhe amor, por isso quese, sem cair na sua presumida, e errada cécia. Por cécia trazer gravata, ou perolas no pescoço. Enfim cécia solteira, armada, composta, enfeitada, e bisuntada, toda meninice, desenquieta, e tia de louquice. Cécia de mulher-dama consiste em dizer a quem quer introduzir, que haverá 6 meses que se deiou a vida, por lhe faltar seu pei, e que a necessidade não tem lei, por isso ela quebrou o preceito, para assim se introduzir por Cécia mais fresca, que uma dama na história de sua vida fela tanta verdade, como de Quixote, e o Amadis de Grécia. Ter fidelidade por Cécia ao seu amor, a mesma que guarda um Francis a seu amigo. Por Cécia quando está à janela, estar com ela pouco aberta, para que a não vejam, porém a porta franca para que a apalpem, Cécia de ter poucos trastes, e já dizendo, quando eu more na Rua das Parreiras, tive boa casa, porém deixei-me disso, porque entendi que uma asneira. Dizer por Cécia, fulano gavou-se disso. Bonita era eu para o admitir, ao mesmo tempo que o desejo que conserva está contrariando esta firmeza. Se veio lá algum sujeito, e ela o quer encobrir a outros, diz, agora veio cá fulano, e eu lhe disse que não fosse tolo, que me tornasse à porta, e ele não foi muito gostoso, isto em ordem a Cécia, inculcar-se mais recatada, para ser mais apetecida. Por Cécia ter moço, quando não irmão, bem roto, e esfrangalhado, e dizer por Cécia, muito estragado, e há pouco tempo que lhe fiz aquele a vestia, e calção, e já o tem posto daquele a sorte, ao mesmo tempo que lhe não fez, pois lhe veio feita, e não para o seu corpo. Dizer por Cécia, que não veio a patriarcal, porque se quer distinguir das que lavam, pois ele todas se cuidam riumas. Jantar pão, e queijo, e dizer por Cécia aos que de tarde lavam, estou ansiada, pois o assado do jantar me não fez bem,
porque me meti muito nele, e gostei, e se não fosse o muito chá, ainda havia estar pior, sendo que estas moças nunca fazem cozimento, porque ele a carne sempre anda crua. Finalmente, desta maneira, e do mais que não explico, ostenta a sua Cécia a mais miserável, até que esta Cécia em cadeirinha veio parar no Hospital Real mostrar o último desengano daquelas estúrdias, que produz uma vida airada, com uma consciência pouco airosa, pois sempre perdeu o jeito. Finalmente a Cécia de cozinheira redizer que serviu no passo a uma dama, e quando de lá se tira, e vem para a casa da mãe, não há quem possa com ela, pois olega estes serviços para a distinção dali em diante. Cécia de dona ressaber fazer bem doces, e consertar bem roupa. Cécia de Cristaleiras, redizer que nunca enfermo se queixou dela, pois para assim o fazer há 33 anos que exercita aquele emprego, e deita as ajudas a 11ª Vasconcelos, que rio mais impertinente que pode haver, e que não quer lá outra. Cécia de Regateira redizer que recomadre do Soltar, e que tem da sua parte o escrivão da casinha, e que mídia para as condenações. Cécia de Chula ressaber assar bem castanhas, e conhecer bem moxilas, todas têm sua Cécia, pois todas têm sua gavatoria, imaginando-se mais do que são, que o diabo não conhecerem as pessoas os seus estados na conformidade de sua categoria. Em comum. Cécia em dia da procissão dos passos ir com o moço na traseira da sege com o sírio. Cécia o neto nas vésperas da procissão de Corpus, com capa forrada de rendas de ouro, e tanto aparato como se fora mostrar a rainha de Castela. Cécia no dia da mesma procissão trazer a sege de reada, sem ter a ventura de quebrar uma perna. Cécia não aparecer em público dia de S. João, e até o S. Pedro, para afectar, que foi, e veio da quinta, sem ter quintal. Cécia remorar a Santa Maria, e ir a São Roque à missa. Cécia redizer, fio e na sege, ao mesmo tempo que veio nela a mão direita. Cécia reemprestar em matéria de comprimento 20 moedas sem segurança, que para o mais afecto repreciso mais firmeza. Cécia relargar a loja, e vir para o café dar novas da França, e das guerras da rainha de Hungria, onde o tem já por palito. Cécia reafectar-se crítico de todos os papelinhos, que saem, e dar sua razão no que não tem alguma. Cécia recomendar as disposições e máximas dos gabinetes da Europa, sem passar a outra banda, mais do que a multa. Cécia reter correspondência longe. Cécia redar notícias dos dínaras da guerra, e das suas prendas, e valor, como se os conhecera, e no cabo, tirou-os das gazetas, onde lhe ficaram na memória por lhe parecer tinha bom juízo. Cécia honrar nos punhos como leva a Madalena na procissão do enterro. Cécia riu uma volta que parece uma ripa. Cécia redesfazer umas fivelas de prata, e mercar umas de tambaque, que quando muito tem de valor de metal 80 réis. Cécia remandar a Castela mercar um macho para condizer com outro para a boleia. Cécia opiniões de homens sem fundamento. Cécia reter um rapaz por sua conta, porque o ter por sua conta as fêmeas já se acabou esse tempo, depois que se tomou punhete aos holandeses. Cécia refazer uma festa onde fosse o capado grande,
que mamava 10 moedas, como quem veio de caminho, e eu gostava desta Cécia que o ia ouvir de graça, e o melhor eram as 10 moedas para dote de rir uma órfã. Cécia riu um salto de sapato, que se riu uma pessoa carrida ali abaixo quebra a cabeça. Cécia também retrazer sapatos a Cantanhede. Cécia riu uma bolsa de cabeleira com frenesi. Cécia riu um chapéu que parece lhe dar um rio uma cotilada, e lhe chama um chapéu a Anastácio. Cécia retrazer a boleia a virgolina, para ser de bom gosto. Cécia retrazer as fardas diz que passam a calhariça. Cécia rir nas procissões de quaresma adiante dos enders, porque sempre se arrisca a dizerem, quem rê este fidalgo. Cécia retrazer só um óculo, para parecer nordeste. Cécia reandar a cavalo de mis brancas, e sem manutas meior Cécia. Cécia re quando se veio a embarcar para o mar, ir de botas. Cécia re uma asneira, que introduzida se vê hoje em Lisboa universalmente. Tenho dado cumprimento ao que prometi suposto que muito tinha que dizer em tão vasto volume de Cécias, que desencadernadas andam vagando sem ordem por toda esta cidade, porém pelo que tenho exposto se virá no conhecimento do mais que o tempo não permite pela extensão. Saibam-se no mundo à vista deste papel muitas circunstâncias, que se ignoravam para a perfeição das Cécias, que esta palavra veio de França, e achou tão bem agrado, e agasalho em Portugal, como pei da basbacaria, que todos os dias estamos vendo em Cécias arrenegadas, Cécias descomedidas, Cécias impertinentes, Cécias velhas, Cécias de meia-idade, Cécias cartuchas, Cécias apolvilhadas, Cécias de maço, e mona que todas são uma bogiaria, e sem Venezia, nelas tamperia Baglioni, ano 1746. Com licença de superiori. Lista de erros corrigidos. Aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos. Original correção Jogo da Velha página 5 Porcni, porque Jogo da Velha página 8 daquela. Daquela mesa as variações da palavra Cécia foram mantidas. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book definição da Cécia asterisco 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.e1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement,
The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Definição da CC. Em comum. Em Venezia, nella Stamperia Baglioni, ano 1746. Com licença de superiore.
Lista de erros corrigidos Default Project Gutenberg License 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29